Shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no livro de Juízes, capítulo 8. Glória a Deus. Antes de a gente começar a leitura, eu quero declarar toda sorte de bênção para a sua vida. O Senhor é contigo, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Estou aqui em homenagem à Universidade da Vida. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer. É onde você investe na sua vida espiritual. Geralmente tem 2 vezes ao ano. No caso, na igreja onde eu congrego, a Primeira Igreja Batista do Brasil, tem online, tem presencial, é uma bênção, é o primeiro passo para você investir na vida espiritual, é onde você tem um encontro com Deus. E a melhor coisa que você pode ter na vida é o encontro com Deus. Bom, antes de a gente começar aqui o capítulo 8, eu quero te convidar para a gente orar e convidar a pessoa mais importante, é o Espírito Santo. Vamos falar com Ele? Querido e poderoso Espírito Santo, eis-nos aqui. Queremos pedir ajuda nessa palavra, que o Senhor venha nos ministrar, que possamos em nome de Jesus, Senhor, sermos ministradas por Ti. Fala conosco nessa palavra, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, tira o tampão de nossos ouvidos. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Nos dê sabedoria, sabedoria espiritual. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o capítulo 8 é sobre a derrota de Zeba e Zalmuna. Os eframitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhe respondeu: o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes medianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Bom, a gente está vendo aqui os eframitas tirando, perguntas com Gideão. Por que você não me chamou? Por que você foi sozinho? Primeiro tinha um propósito, né? Gideão não podia ir nem com 32 mil, nem com 10 mil, eram com 300. Então os eframitas não podiam entrar nessa história. Mas a gente vê lá na frente que os eframitas, eles têm mania disso. Que ele vai perguntar para Jefté, que luta também contra o inimigo, e ele vence. Ele: vem cá, Jefté, por que você não chamou? Agora a gente veio guerrear contra você. E aí Jefté: o quê? Vocês vão guerrear contra mim? Aí tem uma coisa terrível, a gente vai ver isso lá na frente, mas os eframitas, eles têm mania disso, né? Eles não fazem, ou simplesmente não entendi porque você não me chamou pra essa guerra, eu luto com você. Como se estivesse ali junto, lado a lado. E sabe o que acontece na nossa vida? Muita gente quer que a gente dê satisfação de tudo. Por que você não fez isso? Por que você deixou de fazer aquilo? E as pessoas querem que a gente fique dando satisfação de tudo. Eu falo muitas vezes que a gente precisa de mentor, de liderança, a gente precisa de Deus em nossas vidas, mas não é de tudo que a gente tem que dar satisfação para todo mundo, não. Porque as pessoas não estão vivendo as nossas vidas, não sabem como é a nossa relação com Deus. Então os eframitas aqui vieram tirar satisfação de Gideão. E tem muita gente que tira satisfação de sua vida, mas não está ali colado, não sabe o que você passa, não sabe. Então assim, primeira coisa, é você e Deus. Depois, você e seu mentor. Eu não sei quem que é sua liderança, seu mentor, mas é necessário que tenha, para você poder conversar, compartilhar tantas coisas boas, quando as coisas não são muito boas, para você ter uma direção. Mas os eframitas aqui, eles têm mania disso, né? Daquela vizinha fofoqueira, de querer saber de tudo. E aí Gideão foi bem assim certeiro na vida deles, né? Vamos continuar aqui. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para minhas tropas, e os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Você vê, Gideão ainda estava em campanha, ainda estava em batalha, ainda estava em guerra e tinha que dar satisfação para os eframitas, né? E aqui ele está cansado, mas ainda está fazendo o trabalho. Muitas vezes você vai se cansar também. E muitas vezes o que você vai precisar é parar e descansar. Outras vezes é continuar aqui como o Gideão estava. Só que se você estiver cansada, minha irmã, não desista do negócio porque você está cansada. Você precisa descansar. Você descansa, raciocina melhor, vê o que está dando certo, o que não está dando certo e continua. Mas não é desistindo não, viu? Não é desse jeito não. Versículo 6. Os líderes de Sucote, porém, disseram:
Ainda não estamos em seu poder, Ainda não estão em seu poder Zeb e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeb e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros no deserto. Misericórdia, né? Esses povos aqui. E dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel. Mas eles responderam, como os de Sucote. E aos homens de Peniel, ele disse, quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeb e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram do exército dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espadas tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e de Jogebeá, e atacou de surpresa o exército. Zeb e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá, aqui estão Zeb e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo, ainda não estão no seu poder, Zeb e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeb e Zalmuna, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha um porte de um príncipe. E Gideão prosseguiu. Aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho. E lhe disse, mate-os. Jeter, porém, teve medo e não desembanhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeb e Zalmuna disseram, venha matar-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Bom, a gente está vendo aqui, né, a derrota de Zeb e Zalmuna, que eram os reis lá, né, que eram os inimigos de Gideão e que foi prosseguiram ali, foi um andar ali, foi bem desgastante, né, mas ele conseguiu, ele saiu vitorioso aqui. E eu e você, a gente não precisa delegar para outras pessoas o que a gente pode fazer. A gente tem que arrancar o mal pela raiz. A gente tem que acabar com o inimigo. Se o inimigo é um pecado, por exemplo, da pornografia, sabe, você não fica inventando desculpa não. Você vai lá e desliga o celular, desliga o computador, a TV, seja o que for. Sabe, para de ver a revista. Não fica inventando outras histórias. A gente tem que arrancar o mal pela raiz. Então, assim, veja qual é o seu pecado e quais são as fugas que você tem ali para, de repente, acabar entrando ali de alguma forma. Que às vezes você abre o computador e abre janelas ali, sem querer você clica e já era, né? Aí você tem minutos e segundos de prazer e acabou sua intimidade com Deus. Então, assim, não dê brecha para o pecado, arranque o mal pela raiz. Se for Zeb e Zalmuna aqui, ó, degola, acaba com tudo e não delegue isso para ninguém. Faz você mesmo. Versículo 22. Os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Você vê que os israelitas sempre queriam, né? Sempre queriam um rei, sempre queriam levantar um rei. Vamos ver a reação de Gideão aqui. Não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Isso aqui não foi de Gideão, não. Isso aqui é terra. Isso aqui foi Deus na terra aqui com Gideão, dizendo, olha, vocês não precisam de ninguém além de mim. É Deus. O que eu e você precisamos é do Senhor. Mas eu repito, é que a gente precisa de liderança, a gente precisa de mentores para nos direcionar e nos guiar aqui sim. Mas nós precisamos mais do que tudo é confiar no Senhor. Amém? Cadê? Eu não reinarei sobre vocês nem meus filhos, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu. Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco de sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. E eles responderam, de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada um
Como se ele estivesse passando chapéu, lembra? A gente vê espetáculos na rua e o carinha vem e passa o chapéu. Gideão tá passando aqui a capa dele. O homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. E todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Misericórdia, ele fez tantas obras, foi tão usado por Deus, foi uma bênção para ter que cair aqui na idolatria. Porque tudo que vem nos afastar de Deus geralmente começa assim. Coisas pequenas. Imagina que ele fez um manto e o pessoal começou a adorar o manto, porque Gideão livrou Israel dos midianitas. Agora o manto de Gideão é o poder. É um problema isso, viu? Está acabando esse capítulo. Eu e você, a gente tem que ter muito discernimento espiritual para não começar justamente a colocar Deus em segundo lugar e idolatrar alguma coisa. Muitas vezes, 99% das vezes, a gente idolatra o trabalho. Ou o filho. Meu filho, minha vida, minha casa, minha vida, meu marido, minha vida, meu trabalho, minha vida. Eu já falei várias vezes, durante anos, o meu Deus se chamava o meu trabalho. Meu primeiro lugar na minha vida era o meu trabalho. Segundo, meu trabalho. Terceiro, meu trabalho. E era sempre o trabalho. Eu não tinha outra prioridade de vida. Isso foi um Deus que me interviu, que me paralisou durante muitos anos. Glória a Deus por sua misericórdia, por ter me arrancado dessa cegueira espiritual, por ter me trazido, sabe, à luz de eu perceber que era esse um problema, um grande problema na minha vida, a prioridade que eu dava, que era o meu trabalho e não a Deus. Então, a partir do momento que eu consegui entender isso, que Deus foi colocando os pingos nos is, as coisas começaram a acontecer. Então, veja hoje o que de repente está sendo idolatrado na sua vida. De repente, é sua comunhão com alguém? Se eu não posso viver sem tal pessoa, eu não posso viver sem o meu trabalho, eu não posso viver sem... O que é? Que de repente você está colocando isso no lugar de Deus. Aqui eles colocaram o manto de Gideão. Você não tem um manto aí, mas você tem alguma coisa. Estamos acabando esse capítulo. Versículo 28. E assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz durante 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para a casa onde ficou morando. Jerubaal a gente lembra, né? É Gideão, porque ele desafiou Baal, então ficou Jerubaal e tal. Então ele se retirou e foi morar... Cadê? Ele retirou-se para a casa onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Misericórdia. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Olha, isso aqui é importante, porque a gente vai ouvir falar de Abimeleque, né? Dos 70 filhos, a gente vai ouvir falar de Abimeleque. Tem outros também. Aliás, Abimeleque vai acabar com todos os outros 70. Misericórdia. Essa história vem aí na frente já. Mas eu lembrei aqui. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Abiezritas é do clã de Manassés. Lembra das 12 tribos? Manassés, que era filho de José, que nem era filho de Jacó, mas tinha uma tribo? Pois é. Então era desse clã aqui que Gideão era. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins. Cultuando, ergueram Baal-Berite como seu Deus. Dá raiva desse momento. Em Juízes a gente vê muito desses momentos. Uma hora Israel está adorando a Deus, outra hora está adorando a Baal, aos Baalins e outros deuses. Uma hora Israel está clamando ao Senhor, pedindo misericórdia e salvação, porque eles estão subjugados dos midianitas, sei lá, dos não sei quemitas, sempre está ali escravo, 8 anos, 10 anos, 40 anos. Outra hora eles estão ali, depois de libertos, voltando para os prazeres da carne, para os prazeres do mundo. E isso tem muita semelhança com a minha vida e com a sua vida. Não dá para a gente ficar brincando. Deus não é brincadeira. Deus não é democrático. Eu já falei, se você decidiu servir ao Senhor, é servir ao Senhor. E Senhor é Senhor. Não tem democracia. Deus, Ele é rei. O rei, ele não dá uma ordem, a gente diz, peraí, que tenho que ver aqui esse parênteses, essa vírgula, eu vou ver se vou cumprir. Não, o rei deu ordem, é para cumprir. Não tem democracia.
Então você decidiu servir ao Senhor, é para servir o Senhor. Você está com dificuldade em alguma área? Vamos aplicar o sangue de Jesus aí para ter libertação? Vamos orar, jejuar, vamos clamar, vamos fazer A gente pode fazer tantas coisas para ser liberto. Jesus, ele já fez tudo na cruz. A gente precisa se apossar, tomar posse. Não dá para viver uma vida, ai, eu tô bem com Deus, ai, tô terrível, eu tô nas mãos de Satanás, ai, eu voltei pro mundo. Não dá para ser assim, amada. A gente tem força o suficiente e Deus é a nossa força. Então, em nome de Jesus, pare com essa vida de israelita do livro de Juízes, que é toda hora, que é onde o vento leva, onde a onda do mar leva. Não dá mais para ser desse jeito. Você já tem uma maturidade espiritual para dizer assim, hoje eu decido por Deus, amanhã, hoje eu decido por Deus, e depois e sempre. A sua decisão diária tem que ser essa, não tem que ser o seu desejo. Ah, não, eu quero fazer isso. Então, se você quer fazer isso, então assuma. Porque com Deus você não tá, você tá com você. É os seus desejos. Acho que esse capítulo me deixou meio mexida, viu? Eu sinceramente tenho uma certa coisa com isso aqui de Israel. E isso de Israel é a gente vê o tempo todo. O tempo todo, todos os dias. É por isso que eu tenho isso. Perdão. Vamos terminar. Então, Gideão, aí ele morreu e o povo voltou a se prostituir com os Baalins. Cultuando, ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubbaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Ou seja, abandonaram Deus, não foram agradecidos também o que Gideão fez. Misericórdia. Eu e você precisamos ter algo em mente, precisamos servir ao Senhor de todo o coração e ser agradecidas. Todos os dias agradecer a Deus. Amém?